sempre assim ao nosso lado, nos ajudando, nos dando proteção e nos dando força para cada dia adquirirmos mais coragem para seguir em frente. Obrigada, Deus, obrigada, Jesus. E então vamos hoje continuar esse estudo maravilhoso desse nosso livro, Obreiros da Vida Eterna, que é magnífico. Obrigada, Jesus, por tudo. Assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Então, nós vamos continuar o capítulo da semana passada. E, Deixa eu só falar aqui que nós não estamos em 3 pessoas, nós estamos físicas, né? ah, Nós estamos em 4 pessoas. Tem um serzinho de quatro participando aqui também, tá? seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Muito bem. Quem é participante que está aí? É a Titinha, a filha do Al Capone, a minha bebê. Ela está aí também presente? Que bom. A Odilon veio, não. Não, nem você pôde ir, não, dona Larinha, só falei. Ah, é. A imagem não está aparecendo mesmo. Os bichinhos ajudam a gente muito, né, Shirley? É, rapaz. Vamos começar, Odilon? Vamos lá. Nós estamos falando sobre o capítulo 11, e esse capítulo 11, ele, como foi dito na semana passada, né, é sobre o acompanhamento de casos de desencarne. Né? Então tem até um caso muito famoso, né, que é o Dimas. Até tem uns filmes, né, no YouTube, assim, pequenos filmes para ilustrar como é que aconteceu essa situação do Dimas, né, que é narrado aqui no Brilho da Vida Eterna, no capítulo 11. E na semana passada nós começamos esse capítulo 11, já até falamos sobre o Dimas e do Fábio, né, outra pessoa que também aparece aqui. E é uma questão assim bastante estranha, né, a gente falar sobre morte, né? Sempre é uma coisa que nos comove, nos leva a uma certa... É difícil a gente aceitar, né? A gente não tem muita aceitação. Esse capítulo, não só ele, mas os vindouros desse Obreiros da Vida Eterna, que vai analisar 5 casos, né? O Dimas e o Fábio são os dois, né? Depois tem Adelaide, Cavalcante e Albina. Né? São 5 casos que vão ser analisados durante esse capítulo e que a gente vai... É uma forma, né, da gente talvez aceitar melhor, né, a questão da morte, né, entender um pouquinho melhor sobre isso. Dentro da doutrina espírita, a gente sempre é levado a esse entendimento, né? Olha, a, a morte, né, só uma viagem, só uma passagem para um outro plano e tal, mas ainda assim a gente tem uma dificuldade enorme de aceitar, né? Porque é uma situação, né, de que a gente entende, sente, né, não é que entende, mas sente como perda, né? Eu lembro assim, até, por exemplo, falando em perda, a, a minha mãe, quando ela estava aqui encarnada, né, teve uma época que a minha irmã e os filhos todos, né, foram para o Japão para trabalhar, naquela questão, né, de trabalho lá no Japão, para poder... Tinha uma época que era muito comum isso. Hoje está menos, né, mas ainda tem. E minha mãe chorava, né? Parece que era uma perda assim, como desencarne mesmo. Então a gente tem esses apegos, né? Eu lembro disso aí, eu fico lembrando que nem a gente tem o apego, como diz, né, no budismo, o apego é que faz a gente sofrer, né? A causa do sofrimento toda ela está no apego. Se a gente for pensar bem, realmente isso é verdadeiro. E depois que passa, né? Porque tudo na vida é transitório,
a gente constrói uma aceitação melhor, né? Mas no começo é muito difícil. Eu estou falando isso aí porque nós temos muitas, todos nós, né, vivemos, né, situações assim parecidas nessa área, né? E quanto antes a gente puder buscar esse entendimento melhor sobre a vivência no mundo espiritual, e que é lá que é a verdadeira vida, melhor seria para nós mesmos, né? Então, nesse capítulo, André Luiz, ele está acompanhando, né, o grupo de trabalho dele mesmo, e vai então até o Dimas, né, conversa com o Dimas sobre ver, né, a situação do Dimas, aliás, né, como é que ele está lá, já bastante enfermo, próximo a partir, né? Mas são situações assim onde esses espíritos foram espíritos, aliás, né, que tiveram uma boa reencarnação, vamos dizer assim, né? São espíritos que tiveram uma boa vida aqui na Terra. Então, por conta disso que eles têm esse acompanhamento espiritual desse grupo, né? Porque eles estão já mais preparados para receber esse auxílio, essa assistência. E o Dimas é um desses casos, né? Uma pessoa que veio aqui na Terra e fez um bom trabalho junto à família, né? Ele diz assim aqui, ó, um assíduo trabalhador, né, da assistência, muitos anos, né? Ele veio essas pessoas, elas vieram do nosso lar, né, da colônia espiritual, lá do nosso lar. Então ele já tinha uma preparação para isso. Então, por conta disso, ele estava sendo assistido. Nós vamos ver nos capítulos seguintes um pouco mais sobre a vida do Dimas e tudo mais, né? Para cada um deles vai ter uma abordagem assim muito mais aprofundada do que nesse capítulo. Esse capítulo é só uma breve apresentação, né, dos personagens que nós vamos ver nos capítulos seguintes. E o Dimas é um deles, né? Então ele estava com a cirrose, né, enfermo, assim, uma enfermidade bem complicada, né? Estava tendo assistência, a família ali naquela situação, né, de sofrimento. Então era um momento bastante difícil para todos. Mas Dimas estava assim tranquilo, né? Confortado, ainda que com dores e enfermo, mas ele estava sentindo o conforto. E a equipe espiritual vai lá, aplica um passe, né, magnetiza, alivia as dores um pouco, auxilia também a família para que eles possam aceitar melhor a situação, vai fazendo esse trabalho, né, que é muito importante para todos ali. Muito embora muitos não aceitam muito bem, né, continua sofrendo, continua querendo que o Dimas fique, né, é uma situação que todos nós já passamos e que a gente fica nessa situação de querer que a pessoa permaneça conosco. Então esse foi o caso do Dimas, que nós já até falamos um pouco sobre ele na semana passada. E aí ele narra também a questão, né, como é que ele se transporta, a volitação e tudo mais, né, no plano espiritual, e a equipe, né, como é que trabalha e tudo mais. O outro caso é o caso do Fábio, né? Fábio também nós já vimos ele, né? E ele falou a conversa dele com o filho, né? Ele estava com a tuberculose e falava com o filho sobre a vida espiritual. Então essa mensagem que ele passa para o filho, é claro, serve para todos nós, né? Ele dizendo que ninguém morre, que eu não vou desaparecer para sempre. O nosso amor, imagine que Deus, né, um pai assim tão bondoso, né, vai fazer com que eu desapareça para sempre. Não, claro que não, né? Nós vamos estar sempre próximos um do outro. Só que uma situação diferente. Então ele preparou o filho, né? O Fábio falou com ele assim com muito cuidado, né? E explicando para os dois filhos, que ele não ia desaparecer para sempre, que a morte seria só uma passagem.
E nisso então, né, é, só para esclarecer o trabalho do Fábio também, né, aqui, ó, ele fala que ele não é um médium com tarefa. O que é isso? Não é um médium com tarefa. É uma pessoa que ela tenha aquela faculdades mediúnicas, ela consegue gerar e emitir e direcionar energias magnéticas de auxílio, e os companheiros espirituais, benfeitores, utiliza desse recurso, dessa mediunidade, e às vezes ele nem tem consciência do que está fazendo, né? Mas ele, nessa questão do plano espiritual, até porque não tem muito estudo sobre isso, né? Nessa época tinha bem menos, hoje nós já estudamos bastante sobre isso. Então ele estuda bastante sobre como manusear as energias, né? Sobre a questão transcendente, não dentro do espiritismo, mas desse conhecimento geral, e dessa forma ele se torna muito mais útil à equipe espiritual no trabalho que ela já desenvolve, né? É claro que ele já veio preparado isso do nosso lar, então ele tem a intuição, tem o auxílio da equipe espiritual, ele já era um espírito que tinha um certo desenvolvimento, então ele estava já mais ou menos preparado para esse trabalho que ele está fazendo no plano espiritual. Ele então fala aqui sobre as emoções dele, as paixões, né? Que ele é um amante do dever, né? Não tem aquela ideia de preconceitos, né? Livre de sectarismos, e é uma pessoa que mantém dentro do lar aquela visão mais espiritualizada, fazendo culto regularmente. Então tudo isso é uma preparação para os filhos, para a esposa, para a situação que ele ia passar, e também uma forma de viver melhor, né, dentro do lar. Nós já vimos também situações dessa, né, no passado aí, que famílias, aliás, têm esse trabalho, né, dentro do seu lar, né, de espiritualização, né, que trabalha melhor isso aí, até os espíritos obsessores têm dificuldade de chegar lá, de influenciar. E hoje nós já vamos ver uma outra personagem, que é a Albina. Albina, ela é evangélica, né? Ela tem uma moléstia cardíaca, evangélica protestante. Então, chegaram num apartamento, aqui eles falam assim, num moderno arranha-céu. Então, quando eu li essa palavra arranha-céu, eu lembrei que antigamente a gente sempre se referia aos prédios arranha-céu, né? E era uma admiração, né? Nossa, prédio enorme, né? Você olha para cima e tal. Tem até um filme do Mazzaropi que ilustra isso de forma assim jocosa, interessante, sobre os arranha-céu. Hoje a gente já não usa mais esse termo, não é tão comum usar, né? E aí então a Albina é essa pessoa, né, que mora nesse apartamento, um apartamento confortável, então ela tem uma situação mais arranjada ali, né? Eles entraram e lá estava a senhora de idade avançada e que mostrava que tinha um problema cardíaco mesmo. Duas jovens estavam, né, duas senhoras ainda jovens estavam ali ao lado, atenciosa ela, provavelmente irmã também, né, de caridade ali, da irmã de caridade, irmã da igreja, né? E estava ali auxiliando ela, né? E também esclarece aqui que ela também veio do nosso lar, né? Uma afiliada de organizações superiores de nossa colônia espiritual. Quando ele diz assim, está dizendo que ela veio do nosso lar também, igual os demais personagens. E são pessoas que têm aquele auxílio, né, para atuar, né, no desencarne. Na semana passada, né, só para relembrar, né, o André Luiz, ele achou muito estranho isso, né, queria saber se todos têm porque esse auxílio, né, esse apoio, esse suporte para o desencarne. Foi esclarecido que não, né, que tem geralmente esses que são merecedores, né? Até porque aqueles que estão muito envolvidos nas paixões, muitas vezes no ódio e tudo mais, eles teriam dificuldade para auxiliar como auxilia esse. Então esses
são espíritos que já vieram com uma certa missão, né, cumprir aqui na Terra. Então há uma atuação mais efetiva junto deles para auxiliar no desencarne. E claro que a família também recebe essa atenção. Então tem muitos admiradores. Fala que não é uma questão assim de auxílio, como é que fala, né? Um privilégio, né? É uma coisa que eles são merecedores. E também a André Luiz se posiciona lembrando dos seguidores do Cristo, das pessoas que defendem o Evangelho de Jesus, que sempre tem muitas dificuldades aqui na Terra, né? Tem muita oposição. Até na época dos cristãos, muitos foram perseguidos, mortos, em situações assim bastante complicadas, né? Nos circos lá de Roma e tudo mais. Mas ainda hoje a perseguição aos cristãos, ela existe, não só aos cristãos, mas aquelas pessoas que querem desenvolver o trabalho aqui na Terra de forma mais ética, né? Mas sempre sofrem perseguições. O mal tá presente. E então André Luiz, né, questiona, que é um questionamento que vem na maioria de nós, dizendo por que Deus, né, permite, né? É um fiel seguidor dele, permite que seja perseguido, que sofre desse tipo de sofredores, né? Se ele é um devotado seguidor do Cristo. E André Luiz esclarece que nós ainda temos essa visão equivocada, que nós temos que ter a proteção, né? Ter aquele pai que nos protege de tudo, né? Ter as facilidades para desenvolver o trabalho aqui na Terra. Nós ainda muitas vezes entendemos, né? Eu estou a serviço do Cristo, então tem que ter a proteção material do Cristo. Então, dentro das condições, né, a gente recebe muito auxílio, mas o auxílio maior é provocado por nós mesmos, pelas nossas emoções, pela nossa forma de ver a vida, de entender as dores e o sofrimento, e isso vai nos transformando interiormente, vai melhorando o nosso ser aqui na Terra, e nós vamos vencendo as paixões. É para isso que nós estamos aqui, para enfrentar a vida e desenvolver o bom viver, né? O bom viver nas dificuldades, né? E nesses exemplos que nós estamos vendo aqui, as pessoas estão passando por dificuldades, né? Enfermidades bastante dolorosas, mas vê que eles estão serenos, estão tranquilos. E se a gente for observar, aqueles que estão no mal, ainda que às vezes eles estão ali, né, demonstrando uma alegria vazia, uma alegria assim temporal, né, de viver alguns momentos, mas eles não têm tranquilidade, não têm a serenidade, estão sempre se sentindo inseguros, né, porque estão no mal. Então, pode observar, né, mesmo as grandes figuras da humanidade, do Brasil e de qualquer outro país, elas sofrem com essas dificuldades, com a maldade que elas mesmas colocam, que elas mesmas implantam, que elas mesmas executam. Então não é uma vida tranquila, né? Agora aquele que está no bem, ele tem a paz, tem a serenidade, tem o equilíbrio e tem muitos momentos felizes que é de realizações. Aquela frase do Francisco de Assis, que é dando o que se recebe. Então, aqueles que doam amor recebem muito amor também, né? Tanto nessa nossa plano terrestre, quanto a vinda também de emissários do plano espiritual, que são os admiradores aqui dito, né? Admiradores da nossa esfera de ação, citado por Kardec, por André Luiz, aliás. E ela então pertence então aos evangélicos protestantes da igreja presbiteriana, uma profissão de fé. E ela ficou viúva desde cedo, então muito nova, ela ficou viúva e foi trabalhar na educação de crianças e juventude no ideal cristão, né? Com a Bíblia, né? Que é o evangélico, ele utiliza bastante a Bíblia como direcionando, né, aquelas pessoas, aquelas crianças para o bem viver, né? Então a fraternidade legítima que ela
teve, né, durante a vivência aqui, né. Ela não era pessoa preconceituosa, né, então diz aqui, não fazia rótulo às criaturas, então recebia crianças de todas as religiões, de todas as etnias e posições sociais, né, nem títulos religiosos, sociais, ela não considerava, ela simplesmente recebia todos. Então era uma pessoa seguidora de fidelidade a Deus, né, amparo, reconfortador. Então, como a pessoa morava num arranha-céu, como diz aqui, né, então a pessoa provavelmente tinha posses, né, era bem na parte material, né, ela tinha condições de auxiliar mais e ela usava esse recurso em benefício das pessoas. E aí Jerônimo, né, ela estava enferma também, todos eles estavam enfermos, próximo de partir, aproximou dela, colocou a mão na fronte, né, e Albina, então, ela começou a sentir melhor, né, sentir um alívio, né, do problema cardíaco, né, que provocava assim, dificuldade respiratória. E assim que ela sentiu-se uma melhora, ela já pediu para Eunice dar minha Bíblia, né, que era desejo meditar um pouco. Ela estava melhor, até a filha, né, que estava ali ao lado também, disse que não será melhor descansar, né? Graças a Jesus, a dispinese deu e a senhora parece tão bem disposta, né? Então, está a família preocupada, né, com ela, queria que ela se recuperasse. E ela não, a palavra do Senhor dá contentamento ao espírito, minha filha. E aí ela sentou, né, se colocou na posição de leitura, nos travesseiros lá alto, e começou a ler, então, o Testamento Divino. E a espiritualidade dele, os benfeitores, o Jerônimo, achou de fazer com que ela abrisse justamente no capítulo 11, na narrativa de João Evangelista, que era sobre a ressurreição de Lázaro. Ela leu pausadamente, em voz alta, vê que, né, a espiritualidade está sempre ali atenta, atuando para que tudo, né, contribua para que a pessoa possa ter boas orientações, boas intuições. Então ela agradeceu, né, fez uma oração e as filhas ali acompanhando respeitosa a dona Adelina. Alguém quer fazer algum comentário? É aí? Eu não tenho nada a comentar, não, pode prosseguir. Tá muito interessante. Nós vamos Nem ver. eu também, nem a Kika também. Tá bom, então. Então vamos continuar. Vamos ver o próximo personagem, então, né? A Kika só tá respirando aqui. Vamos ver o Cavalcante agora. Então, ali ele aplicou passes, né, e tal. O André Luiz faz algumas observações também sobre a questão da enfermidade dela, que é um aneurisma, e dá alguns detalhes sobre isso aí, que ele é médico. E aí eles consideraram então que ela estava já melhorzinha um pouco, né? E Jerônimo, a moça, falou também que ela ia ter que ter um tempo maior aqui na Terra, né? Que é um pedido de prorrogação em favor dela, né? Para que ela fique mais. E todos ali, o grupo de espíritos que estavam ali, né? Achavam que ela deveria voltar logo já para o plano espiritual. É interessante essa visão, né? Uma visão assim, contrária, né? Nós estamos aqui na Terra, enquanto está com nossos familiares, mesmo que está ali sofrendo, né? Passando por dificuldade, né? Já cumpriu com a sua missão. A gente fala muito em confiança em Deus, confiamos em Deus, né? Deus é Pai, Deus não vai desamparar ninguém, né? Mas estamos ali segurando, não, mas que eu quero que ele fique, eu não quero que ele vá, não, que ele saia, né? Que ele fique. E a espiritualidade está ali falando, não vamos dar uma moratória para ela vai ficar um pouco mais, que ela tem que resolver uns problemas aqui na Terra, mas seria bom que ela já viesse, né? Que é o prêmio justo pelo um bom trabalho que ela desenvolveu aqui na Terra. Então, a pessoa que vai desencarnar, ela vai chegar, ela não vai descansar, né? Como o senhor Orlando sempre gosta de falar isso aí, hoje ele não está presente.
Ele apareceu no comecinho, mas ele não me ouviu, acho que ele deve ter tido algum outro compromisso. Então, mas ele sempre lembra isso aí, né? Ninguém vai descansar quando desencarna, né? Não, mas vai ter um trabalho mais, talvez até mais prazeroso, né? Com mais condições, né? No plano espiritual, igual a gente vê aqui, né? As equipes espirituais nas narrativa aqui dos livros, né? De André Luiz, desenvolvendo um trabalho assim, é um trabalho assim muito árduo, muito pesado, mas que eles trabalham com prazer, com alegria, com serenidade, tendo uma visão muito mais ampliada das pessoas aqui na Terra. Então não é um trabalho pesado igual às vezes a gente faz aqui na Terra, não só porque eu trabalho pesado, que às vezes nem é tanto, mas porque nós construímos pelo nosso pensar, pelo nosso sentir, assim, né? Nós vemos ele com muita dificuldade sempre, né? Muitas vezes nós reclamamos muito das poucas coisas que às vezes a gente desenvolve. E no plano espiritual tem uma visão diferente disso aí. Então, nesse caso dela, né, ele estava dizendo justamente isso, né? Que ela somos do parecer que ela deve ser chamada à nossa esfera com urgência para receber o prêmio a que fez jus. Todavia, há razões para que ela permaneça na Terra com a família consanguínea por mais alguns meses. E aí então eles vão, nesse tempo, né, eles vão estar lá todos os dias, né, indo lá, dando passes, acompanhando ela, a família, como é que está todo, né, para dar aquele suporte a ela. Algumas vezes ela sai do corpo físico quando adormece, vai em encontro deles, né? E nós vamos até ver esse trabalho em próximos capítulos, como é que ocorre, né? De forma melhor. Então, eles agradeceram, né? E foram. Sempre tinha ali alguém que ficava ali ao lado dela o tempo todo, né? Que é o anjo guardião, né, que todos nós temos ali. Então ficava mais próximo. Então sempre que eles iam visitar, conversavam com essa pessoa e depois partia. E agora nós vamos ver o Cavalcante. Cavalcante é um católico, né? Nós vimos uma evangélica, agora nós vamos ver uma pessoa que é católica, né? Católico romano. Nessa época eu usava muito esse termo, né? Católico romano. Hoje já uso só católico, mas por causa das origens. Muito bem. E aí eles chegaram no hospital, e era um hospital público. Hoje o hospital público, o SUS, né, a gente reclama e tal, né, do atendimento, que tem dificuldade. Imagina naquela época como é que não era, né? Era muito mais difícil, era quase a pessoa no atendimento. Eu lembro que a saúde pública, quando eu era criança, era muito complicado. As pessoas se viravam mesmo com soluções caseiras, a maioria das vezes, né? Porque quando procuravam o recurso público era muito complicado. E então ele estava ali no hospital público, né? Tinha a equipe de trabalhadores espirituais ali auxiliando um e outro enfermo, auxiliando os enfermeiros, médicos e tudo mais. E eles foram lá e viram, né, uma grande enfermaria de amparo gratuito, e nesses leitos, né, os enfermos tinham ali espíritos bons, né, auxiliando, e espíritos também que não eram tão bons, que estavam ali em acirrada perseguição. Então são cenas assim as mais diversas que André Luiz estava tendo oportunidade de presenciar. E ele ficava curioso com aquilo, ele achava estranho, queria se ligar a um e outro assim para ver o que estava acontecendo, para entender melhor a situação. E o dirigente então chamou a atenção assim de uma forma geral, mas ele sentiu que era mais dirigido a ele, porque o pensamento dele estava mais assim volátil. Não dispersem a atenção. Você chamou a atenção dele para que ele ficasse atento ao trabalho que eles vieram fazer ali, que era justamente chegar à frente do Cavalcante, um cavalheiro já maduro, então rosto enrugado, cabelos brancos, e tinha um companheiro espiritual ali auxiliando ele,
e foi apresentado, né? A Gerônimo já tratava do irmão Bonifácio, que estava auxiliando o doente. E aqui temos o nosso velho Cavalcante, dizia ele. É um virtuoso católico romano, espírito abnegado e valoroso no serviço do bem ao próximo. Então, novamente, era uma pessoa que veio, né, do plano espiritual, já trabalhador das colônias espirituais, aí, e que ele veio desenvolver uma missão aqui na Terra, e ele recebeu, então, a presença desses amigos, da equipe do André Luiz, para auxiliar ele. Então, ele veio da nossa colônia e dizia, há mais de 60 anos, né, que ele tinha. Então, veja a preparação, né, deles. Eles ficam, às vezes, vários anos, às vezes até séculos, se preparando na colônia espiritual lá para depois reencarnar e poder desenvolver o trabalho que eles se programaram, né, se comprometeram a fazer aqui. Então ele tinha grande círculo de amigos porque ele tinha muitos dotes morais, né? Ele auxiliava, ele trabalhava. E aí ele lembrou, né, que ali naquele hospital tinha os filhos da indigência, aqueles que estavam abandonados pela família, pela sociedade, e ele estava ali, e ele também estava nessa situação, porque a família abandonou ele, porque ele justamente, né, aquilo que nós falamos nos slides anteriores, ele era uma pessoa boa. Então a família, ele renunciava às questões materiais, às riquezas materiais, e a família não quis saber dele. E deixou então ele no hospital ali, abandonado. Mas, claro, abandonado pela família consanguínea, mas não por Deus, não pela família espiritual, pelos companheiros do plano espiritual que estava ali auxiliando. Então, disse que ele ia passar por uma cirurgia no dia seguinte e eles iam assistir ele no momento oportuno, né, para a questão do desencarne e tudo mais. Então, eles fizeram ali, como sempre, né, as aplicações magnéticas, em especial naquela parte que estava mais lesionada, o aparelho digestivo e tal. O André Luiz faz aqui uma descrição, né, do corpo físico dele, das enfermidades. E o André Luiz nota que nas outras visitas, né, os enfermos até percebiam a presença dele, sentia, né, ele estava muito alheio a isso, né, não percebia a nossa presença ali, dizia André Luiz, né. E daí então ele falou que, apesar das qualidades morais elevadas que ele tinha, que adornava o caráter, ele não tinha uma educação religiosa para esse intercâmbio desejável. Então, as religiões, né, com todas as crenças, né, e muitas crenças assim muito estranhas, né, a nós espíritas, mas essas crenças acabam que auxilia nesse intercâmbio. No caso dele, ele era uma pessoa que não tinha nenhuma crença na questão da visão espiritual e por conta disso ele não percebia a presença dos amigos espirituais ali. O André Luiz citou também, né, que por conta da situação que ele se encontrava ali de indigência e tudo mais, era um dos quadros mais tristes, era o quadro mais triste, né, de todos que ele viu ali. Então o ambiente ali era muito complicado, de muita dor, muito sofrimento, muitas emoções e paixões, né, em desajustes. Então a aplicação do passe, a interferência magnética que eles estavam querendo fazer ali era difícil para fazer. Conseguia, né, mas com dificuldade para manter ele tranquilo e tudo mais. Até porque também tinha espíritos, né, que assediavam ele também. Ele e tantos outros que estavam ali. Parentes desencarnados que assediam de modo incessante, dizia ele. Ainda que ele, né, era uma pessoa boa e que tinha auxílio espiritual, mas mesmo assim, às vezes quebrava a vigilância e conseguia incomodar ele e fazer com que ele sofresse um pouco mais. Então, aqui há uma certa
crítica, né, ao Cavalcante, dizendo assim: o pobrezinho não se preparou convenientemente para libertar do jugo da carne e sofre muito pelos exageros da sensibilidade. Então ele ainda está sensível a isso. E é uma coisa normal, né? Poxa vida, eu fui um trabalhador, né? Fiz tanta coisa boa, ajudei tanta gente, e agora estou aqui nessa situação, né? Os parentes me abandonam, né? Então fica sensível a isso, né? Às vezes fica numa situação complicada que dificulta o auxílio. Muito embora o abandono que foi votado tenha um pensamento afetuoso em excessiva ligação com aqueles que amam. De novo, aqui eles estão lembrando do apego, né? Então ele se sentia abandonado e ao mesmo tempo ele tinha aquele desejo, né, de ter os familiares, e é normal isso, né? Esposa, filhos, netos, seja lá quem for, né? Que ele amava, que ele desenvolveu muito amor, então ele tinha esse afeto a ele. E isso dificultava também o esforço da equipe espiritual para o desligamento. A educação dele, né, na questão religiosa, na educação da fé, levou a ele muitas vezes a esse tipo de desequilíbrio e de tipo de pensamento. Mas eles disseram assim: nós vamos continuar sempre apóstolos, nós vamos sempre estar próximo dele, auxiliando, né, vindo diariamente para que ele possa ter um bom desenvolvimento, né, da doença e auxiliar depois no desencarne, que nós vamos ver. Muito bem. Aí a outra pessoa é a Adelaide. Vamos passar para a Adelaide já. Nosso Google já deu um barulhinho aqui. Esse barulhinho quer dizer que nosso tempo está acabando. 15 minutos. 15 minutinhos. A Adelaide é médium. Ela já tinha conhecimento espírita, que é um conhecimento espiritualizado. Então eles chegaram numa casa simples, né, confortável, e ela auxiliava muitas criancinhas, numerosas criancinhas que asilavam ali em nome de Jesus. Então ela estava à frente do trabalho numa instituição espiritista cristã. Então ela trabalhava ali. Então ali um outro ancião recebeu a equipe, né, provavelmente o anjo da guarda dela que estava ali, o mentor. E também ali achava-se o Bezerra de Menezes, dedicado, irmão dos que sofrem. Veja como é que essa Adelaide, ela tinha um conceito muito bom. O próprio Bezerra de Menezes estava ali, abraçou todos eles com jovialidade, com espontânea jovialidade, ouviu as explicações do Jerônimo, e a Bezerra de Menezes então disse: nós já estávamos esperando a comissão, e a nossa Adelaide não vai dar trabalho, né? Ela já tem conhecimento mediúnico, o ministério mediúnico dela foi muito bom, em benefício dos enfermos, esse amparo aos órfãos nesta casa de paz. Tudo isso vai contribuir para que o trabalho seja mais tranquilo com relação a ela. Aí foram então até onde ela estava repousando, né, numa câmara solitária. Ali tinha várias jovens, né, cercadas de luz, acariciando ela, 2 jovens, aliás. E aproximando dela, ele falou, né: Adelaide sempre foi leal discípula do mestre dos mestres, apesar das dificuldades, dos espinhos e das aflições, ela perseverou até o fim. Então ela não enxergou também a equipe que estava ali, né, a equipe do Jerônimo, André Luiz e tudo mais. Agora ela estava ligada ao Bezerra de Menezes, e Bezerra de Menezes se fez aparecer para ela, né, e saudou ela com carinho, e ela dizia assim: sei que está terminando minha jornada aqui e estou pronta. Eu rogo ao Senhor, né, que me revele o caminho, nosso Salvador. Todavia, e aí começou a se emocionar, a voz ficou embargada, a reticência, né, das palavras, né, que não conseguia ir à frente.
Aí o Bezerra de Menezes fala, já sei, você está pensando nos parentes, nos amigos, nas crianças, nos orfãozinhos que vão ficar mais órfãos ainda quando você partir. Ó, Adelaide, compreendo seu devotamento materno, a obra de amor que lhe consumiu a vida. Aí você já está cansada, muito cansada. E Jesus autorizou o seu repouso, né? Ele usa a palavra repouso, mas com certeza ela vai ter um trabalho melhor no plano espiritual, como nós já falamos nos slides anteriores. Confie a Ele as penas que oprime seu espírito afetuoso. Então, esvazie o cálice da sua alma, quer dizer, desprenda, né? Não tenha esse apego, né? Confie em Deus. O nosso apego a esses trabalhos, né? As pessoas que aqui ficam, que a gente acha que depende muito da gente, é uma falta de fé também, né? Em Deus, né? Deus está no comando. Deus vai prover de alguma forma, mesmo que a gente não esteja aqui, né? É a forma que ele dizia para ela, dessa forma. Então, converte saudades em esperança e desate os elos mais fortes, atendendo à ordem divina. E ele, então, sua batalha está terminando, você é feliz. Quer dizer, ela é vitoriosa, ela vai chegar no plano espiritual vitoriosa, feliz, porque ela cumpriu com o dever dela, né? Então, para ela confiar em Deus, né? Muito bem. Algum comentário até aqui? Como é que estamos? Tá maravilhoso a narração. A gente fica pensando no dia da agenda, a gente tá chegando lá, né? Como é que vai ser, né? Como é que vai ser? Vamos nos preparando, né? Eu acho que a partir do momento que a gente nasce, já tem que estar preparando. Porque a gente nunca sabe o dia, né? Como que prepara, meu Deus? Olha, aqui ele está dizendo como se prepara. Cada caso desse, cada explicação que ele nos traz aqui, o André Luiz, é uma forma da gente se preparar. Sim, mas eu tô falando assim, mesmo estudando, mesmo tudo assim, a gente ainda, né? Oh, meu Deus. A gente tem que Aceitação é muito difícil. preparar o nosso desapego, né? Desapego, muito bem. Nosso desapego às coisas materiais, principalmente, para depois família, a gente sabe que a família nunca separa mesmo, né? Se for da vontade de Deus, a gente vai ficar sempre junto. Vai separar, porque um vai trabalhar para um lado, outro vai para outro, mas eu acho que a gente sempre vai ter notícias. Depois que a gente se for, né? E depois que o que está na Terra, se a gente fizer por merecer, a gente vem ver também. Se tiver oportunidade de ver, a gente pode vir. Depois tiver mais sadio, né? Porque se tiver doente, faz igual o André Luiz fez. O André Luiz quase sumiu. E ele já tinha estudado muito. O ciúme, né? Corrompeu ele. E tudo tem origem no apego, né? O ciúme também é um apego, né? O ciúme É meu. Posso, né? O ciúme é um apego maior ainda, né? Essa pessoa é meu, esse objeto é meu, esse patrimônio é meu, tudo é meu. Então, Sempre falo aqui em casa, ele não tem que falar assim, meu, não, fala nosso. Nossa casa, não é minha casa. Melhora um pouco, né? A gente ir já desapegando o meu. quando Muito é meu, não. quando eu falo assim, como, é porque, ó, igual a dona Laninha acabou de comentar, né? O André Luiz, apesar de todo o estudo, olha aí, né, a passagem. E quando eu falo como, é porque estamos estudando, estamos acabando de ouvir como que cada um passou, e mesmo assim é difícil passar por isso, né? A perda de um ente querido, apesar de todo esse estudo, a gente ainda fica, ai, não queria que fosse, queria que permanecesse do lado. Mas a gente sabe. Mas ele tá doentinho, tá quase partindo, mas ainda assim mesmo, eu quero que A gente ainda resiste em deixar ir, né? E não é porque
que a gente não sabe? A gente já sabe, o problema é o elo que você quer que permaneça ali. É, É complicado você. Eu acho que agora é pior ainda porque a gente sabe o que tem que fazer, sabe como deve ser feito, mas a gente ainda tem aquela fiozinho assim que, né, luta pra não deixar ali. Mas quando a gente consegue deixar, é um alívio, né? Porque a gente sabe que o deixar ir não é perder, é encontrar de É novo igual depois, de outra a forma. a minha nora, a mulher do Cristiano, perdeu a mãe dela, ou perdeu como maneira de dizer. A mãe dela viajou, tem 6 meses. Direto ela tá chorando. Falei assim, Vanusa, para de chorar. Quando você começar a chorar, você lembra de Deus e ora por ela. lembra dos É isso que momentos ela tem que felizes fazer. que teve com ela, É, né? o problema dela é que ela é evangélica, né? O evangélico não, não acha que a pessoa vai e pode progredir de novo, e progredir e mudar aquele estilo de vida. A mãe dela tinha um estilo de vida assim, meio desregrado. Ele ora por ela, para que ela possa ter um caminho melhor, né? Lá onde ela está. E eu mesma sempre lembro da dona Sebastiana, que é a mãe dela, e oro por ela. Ela era um pouco desregrada, a dona Sebastiana, mas Deus tem caminho para nós tudo. Com O certeza. desregrado, um dia ele fica regrado. Verdade. Com certeza. É isso aí, desapego. Vamos. E nós Trabalhar, somos nós treinados precisamos. isso o tempo todo. Deus deixa treinamento, ó. Aqui, hoje o Cristiano não está aqui presente, né? Mas a senhora lembra aquele Cristiano bebezinho? Não existe mais. Não, Não tem mais. acabou. Mas Aquele adolescente também não existe mais, né? E a gente acha que pode manter a pessoa com a gente o tempo todo, mas não mantém nem aqui, que ela muda. Nós não, muda mudamos. e além de tudo, a gente cria os filhos, não é para gente É, ficar lá adorando eles o dia inteiro, porque a gente cuida deles quando nasce com todo carinho, vai crescendo, crescendo, vai para a escola, estuda, manda para a escola todo dia, dá banho, arruma, leva para a escola, busca. E aí depois cresce, apronta, mas depois muda, igual o caso do Cristo, ele já aprontou demais na vida, já fez coisa, como diz ele, até ele tem vergonha de tudo que ele fez, bagunça na vida. então. Agora, hoje ele já Todos mudou nós, de né? atitude, casou, vive a É, vida todos dele. nós. Todos nós Então, aprontamos. é, todos os meus filhos mesmo, O Google tá avisando aqui que Deus, vai Deus foi desligar para nós a mim qualquer aqui. momento, viu? Só Todo pra. mundo, todo mundo já saiu de casa. Saiu de casa, tá aí os velhinhos aqui esperando o dia de ir embora. Todo mundo sai. Até o caçulinha já foi. Esse caçulinha meu, Ah, sempre Maurício me fala, ele era para ser meu filho. ah. Aí, certamente, não teve jeito dele chegar, porque eu, quando tive 4 filhos, eu operei, né? Veio na barriga de aluguel da Letícia, que era a namorada do Adriano, né? Deu um jeitinho E de vir. ela não quis ele, entregou para nós desde o dia que nasceu. Aí. Então, o que ele fala que a Letícia foi barriga de aluguel. Tá certo. Uma barriguinha de aluguel. Tá aí o meu filhotinho. Já casou, já vive a vida dele. Muito bem. Odilon, você faz nossa oração Nosso tempo está final. acabando, vamos fazer a oração então. Se acabar no meio da oração, um bom final de semana para todos nós. Deus abençoe. Obrigada. Gratidão, Senhor, por mais essa manhã de estudo, que a gente possa ter esse estudo guardado dentro de nós e nós possamos transformar a nossa vida e desenvolver cada vez mais o desapego, né? E cumprir com nossos compromissos que nós viemos aqui na Terra, de nos melhorar, de nos modificar,